Paz do Senhor. Amém. Em nome dos nossos assentos, quero agradecer a Deus que me concede o digno privilégio, mais esta vez, poder retornar este tabernáculo de oração, esta casa, eu costumo dizer a verdadeira casa da bênção, né? Som. Eu quero glorificar a Deus, meus irmãos, pela minha estada aqui esta noite, dizer a todos do privilégio que tenho de poder retornar a esta casa de oração. O pastor Toninho, um amigo nosso, amigo que eu ganhei já há algum tempo, né? Pois ele é cunhado do nosso pastor do setor, e eu conheci através do pastor Geraldo. Fizemos assim uma amizade verdadeira, e todas as vezes que ele me liga, me convidando para vir aqui, fica difícil dizer não para ele, né? E aí eu já penso duas vezes, dizer não, pastor, Toninho é um problema, ainda mais com o pastor Geraldo, é dois problemas. E graças a Deus que a gente está aqui para te abençoar. Deus abençoe. Agradecendo a Deus também, irmãos, por uma grande vitória que tem nos concedido. Eu pedi a permissão do pastor para agradecer as orações dos irmãos. Eu não sei se os irmãos lembram, mas eu passei aqui no ano passado e pedi oração pela minha vida. Não falei diretamente do que qual o motivo do pedido de oração, mas nós fomos candidatos a vereador apresentado pelo Ministério ali na cidade de Guarulhos, e por bondade de Deus, no dia 8 de outubro, melhor, 7 de outubro próximo passado, o Senhor nos deu uma grande vitória. Fomos eleitos o único vereador do PSB, Partido Socialista Brasileiro, na cidade de Guarulhos, com 3.364 votos. Deus nos honrou, nos deu a vitória, e eu quero agradecer de todo o meu coração os irmãos que oraram pelo pastor Anistaldo. E eu tenho certeza que todos vocês oraram por mim. Por que é que eu tenho essa certeza? Porque eu sei que quando vocês dobram os joelhos e diz para Deus: Senhor, abençoa os teus servos na face da terra, eu estou incluso nessa oração. E eu fui alcançado pelas vossas orações. Eu estou muito feliz e agradecido ao meu Deus de poder estar esta noite aqui, agradecendo os irmãos, né, que oraram por nós. Ontem nós fizemos ali na sede do nosso setor, que é no bairro dos Quinhentas, na cidade de Guarulhos. Porque Guarulhos, irmãos, tem dois setores, né? Guarulhos são dois setores. Setor 19, que é presidido pelo pastor Wellington Júnior, filho do pastor Zé, e setor 49. Então, Guarulhos, os setores são divididos pela rodovia Presidente Dutra. Não sei se o senhor sabia disso, pastor Dutra. Dutra lá do esquerdo, o setor 19. Pastor Geraldo não pode passar para lá. E Dutra lá do direito, para quem vai descendo do Rio de Janeiro, setor 49, setor dos Pimentas, aonde nós congregamos por vontade de Deus há 22 anos. Então eu quero mais essa vez agradecer, dizer aos irmãos que ontem nós fizemos um culto, o pastor Fábio, meu amigo, Deus abençoe, culto muito abençoado, a sede do setor, não sei se alguns irmãos aqui conhecem, o pastor Toninho sabe, cabe 2.000 pessoas sentadas, e ontem superlotou no culto de agradecimento a Deus. Estava ali o cantor Gerson Rufino, o ministrante da palavra foi o pastor Paulo Marcelo, e Deus honrou, nos deu um culto assim muito abençoado. A glória de Deus se fez presente naquele lugar, e o Senhor recebeu a nossa gratidão. Então eu quero, aproveitando o ensejo, agradecer os irmãos que oraram por mim. Antes que eu leia o texto sagrado, eu não vou me delongar, mas dizer para os irmãos que o Deus que nós servimos é um Deus que cumpre promessas. Amém? Dá para dar um glória a Deus aí por isso? Para quem não sabe, eu estava falando com o pastor Fábio, eu sou um alagoano, nasci no estado de Alagoas, na cidade de Santa Luzia do Norte. Conhece, irmã? Cantora abençoada.
Santa Luzia do Norte. Você vai procurar no mapa do Brasil essa cidade e dá trabalho achar ela, porque é bem pequenininha a letra, viu, pastor Toninho? E Deus me tirou lá de Santa Luzia do Norte com 5 anos de idade. Me criei no estado de Pernambuco, numa cidade também que o nome quase não aparece no mapa. Cidade chamada Água Preta. Olha o nome da cidade, pastor. Água Preta. E de Água Preta eu saí de lá por volta de 18, 19 anos, o Senhor me fazendo promessas lá. Eu costumo dizer por onde eu passo que uma das promessas que Deus me fez, eu lembro, bem nítido, né? Eu estava num bairro em Recife, ministrando a palavra, desde de novinho gostava de pregar a palavra, nunca soube pregar bem, assim como o pastor Fábio prega, ele vozeirão, muita inteligência na administração da palavra, mas sempre gostava de falar. E eu estava num bairro chamado Fosforita, lá em Recife, um bairro, acho que era na cidade de Olinda. Eu estava no bairro da Fosforita e eu ministrava a palavra de Deus naquela noite no culto de mocidade, ainda jovem, pastor Toninho. E quando eu ministrava, Deus usou uma irmã no ciclo de oração. Ela veio até mim e Deus, usando ela, dizia para mim que tinha uma grande obra na minha vida e me colocaria no meio dos príncipes desta terra. E quando Deus falou isso comigo, eu imaginei muitas coisas, né? Passou muita coisa na cabeça, porque a gente é assim. E quando Deus fala, a gente só se lembra do Deus de já, né? A gente esquece que o Deus da longanimidade, Ele também fala, né? Ele também faz promessas. E aí o tempo passou, muita provação. Para quem não sabe, eu já plantei seringueira, já andei em cima de carro de boi para plantar seringueira, já fiz tijolo em olaria, já fui cobrador de ônibus na antiga aviação Canarinho lá em Guarulhos. Era uma empresa bem pequenininha que tinha aproximadamente 5, 6 ônibus. A primeira vez que eu fui trabalhar nessa empresa, o primeiro dia que eu fui trabalhar, fui para um bairro e o ônibus atrasou. Eu não levei sorte, né? E o ônibus atrasou. Quando eu cheguei, a primeira vez que eu fui trabalhar de cobrador, o pessoal não esperou abrir a porta do ônibus, arrombaram a porta do ônibus, todo mundo passava na catraca e jogava bilhete, papel em cima da mesa, e aquela tribulação. Mas eu ali esperando na promessa de Deus, e Deus sempre falando comigo: meu filho, que eu te prometi está de pé, né? E para a glória de Deus, irmãos, para a glória de Deus, eu fui chamado ao ministério. Pastor Toninho sabe, fui 7 anos pastor vice do setor, o qual eu tenho muito orgulho de dizer. Trabalhei com o pastor Geraldo todo esse período, 7 anos me auxiliando. Pastor Geraldo, que é muito conhecido entre vocês, e Deus tem nos honrado. E no ano passado, no mês de outubro, o Senhor nos fez vereador da 2ª maior cidade do estado em arrecadação, que é Guarulhos, e a 3ª e a 7ª cidade do país é a cidade de Guarulhos. Então nós estamos aqui contentes, alegres, e dizendo para você: se Deus te fez promessa, tenha calma, fique preocupado não, porque Deus vai cumprir todas as suas promessas em tua vida. Longos 20 anos se passaram para Deus cumprir uma promessa em minha vida, mas hoje eu estou de posse dela. Um dia eu conversava com o pastor Geraldo, pastor Toninho, e ele disse para mim que de 65 anos, ele tem, parece que 68, ou é 69, 69, né, irmã? 70? Então eu já perdi a conta, né? Pastor Geraldo tem 70 anos, mas ele falou para mim que a partir dos 65 anos de idade dele, ele disse isso para mim um dia, eu não sei nem se ele lembra, né? Ele está vivendo os melhores dias da vida dele, a partir de 65 anos de idade. E eu fiquei pensando naquilo, né? Às vezes a gente, 3 meses de prova, 6 meses, já quer abandonar tudo, largar tudo. Na vida do pastor Geraldo, Deus está cumprindo muitas promessas depois que a idade chegou. Mas não importa quando vai vir, o importante é que venha. Amém, irmãos? Então creia que teu Deus é fiel e vai cumprir.
capítulo 5, para uma rápida meditação. Nós estamos no culto missionário. Aleluia. Senti muito a presença de Deus nesse hino que as irmãs cantou. Esse hino que é do Samuel Mariano, né, irmão? O compositor é Samuel Mariano, e quem canta é a Aliança, se não me engano, né? E é um hino muito abençoado, um hino que tem falado muito aos nossos corações. Capítulo 5 do livro de João é um texto muito conhecido dos irmãos. Capítulo 5, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 5, mais ou menos. Irmãos que encontraram Santo Evangelho segundo São João, capítulo 5 até o versículo, do primeiro versículo ao versículo 5, quem encontrou e pode, diga bem. Diz assim a palavra de Deus: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda. Como é o nome do tanque, irmãos? Betesda, casa de misericórdia, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia quantos anos? 38 anos. Quantos anos, irmãos? 38 anos se achava enfermo. Amém? Esse texto para uma rápida meditação. Meus irmãos, o capítulo 5 do livro de João é um capítulo que nos fala de forma muito especial. E quando eu falo de especial, falo precisamente desses 15 primeiros versículos do capítulo 5, que é um texto conciso, é um texto simples, né? Como a gente disse, simplório. É um texto muito conhecido da igreja, porque a gente já ouviu diversas vezes palavras de Deus oriundas desse contexto. E é um texto que aparentemente não tem uma profundidade. Quando nós olhamos para o capítulo 5, os primeiros versículos do livro de João, e entendemos a história do paralítico de Betesda, dá-nos a impressão, dá-nos a entender a princípio que destes versículos não pode ser extraído grandes interpretações para revelações oriundas do trono da graça, tendo em vista a simplicidade do texto. Porém, estes versículos, ou destes versículos que tenho lido aqui esta noite, Deus já tem falado de uma forma muito especial ao meu coração. E eu quero transmitir isto para vocês aqui esta noite. Porque desde o primeiro versículo, nós já vemos uma revelação da parte de Deus para os nossos corações. João inicia esta narrativa dizendo que Jesus sobe para onde? Para Jerusalém. E Jesus vai participar de uma festa entre os judeus, lá em Jerusalém. E quando João escreve que Jesus sobe a Jerusalém, João tinha sua razão, porque ele estava escrevendo que Jesus vai para Jerusalém. Senão, ele não tinha escrito. Aliás, está na Bíblia, que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. E toda palavra que está na Bíblia, ela tem uma finalidade da parte de Deus para os nossos corações, para os corações daqueles que estão atentos a ouvir a palavra de Deus. João disse que Jesus vai para Jerusalém. E entre os judeus era comum aquelas 3 festas anuais que todos os leitores da Bíblia Sagrada sabem de qual é salteado, em especial aqueles que apreciam a palavra de Deus. Era a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos.
A festa da Páscoa era compreendida também como a festa dos pães asmos, a festa do Pentecostes, era compreendido como a festa das semanas, e a festa dos tabernáculos era compreendido como a festa das tendas, ou seja, os israelitas, os judeus, eles memoriavam o período em que eles habitavam em tenda, em especial quando da saída do Egito para a terra prometida. E segundo nos diz os historiadores, os estudiosos da palavra de Deus, os escritores, Jesus foi participar dessa festa, a terceira festa chamada Festa dos Tabernáculos. Foi o período em que Jesus vai para Jerusalém. E segundo diz Deuteronômio, capítulo 16 e versículo 16, Jesus cumpre aqui o primeiro desígnio, por que ele vai para Jerusalém. No livro de Deuteronômio, capítulo 16 e versículo 16, diz que todo bom judeu, ele deveria pelo menos 3 vezes ao ano subir a Jerusalém. E Jesus, como bom judeu, Jesus como israelita verdadeiro, advindo de Deus, mas sem sombra de dúvida, parte daquela nação, Jesus vai para Jerusalém cumprir este ritual. Os judeus, em especial os fariseus, diziam que Jesus era deturpador do culto original. E aqui, nesta subida de Jesus para Jerusalém, em primeiro lugar, ele está dando uma demonstração de que ele não veio para descumprir a lei, como ele mesmo falou, mas ele sobe para Jerusalém com o intuito de mostrar aos seus irmãos que ele veio com a responsabilidade de honrar, de cumprir a lei, em especial aquela que glorificava e exaltava o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Se der para dar um glória a Deus aí, dá um glória a Deus. Aleluia. A primeira razão, Jesus vai mostrar que ele é cumpridor da lei. Mas a segunda razão, a Bíblia diz que Jesus passa perto da porta das ovelhas, e ali havia um tanque em hebreu chamado Betesda. E a palavra Betesda quer dizer casa de misericórdia. Eu já acho aqui 2 descrições especiais no texto. Ou seja, a casa era chamada de quê? Casa de misericórdia. E quem é que estava caminhando para aquela casa de misericórdia? O dono da misericórdia, Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Jesus foi para aquela casa de misericórdia, e ali havia uma grande multidão de mancos, cegos, enfermos, pessoas ressecadas, esperando o movimento das águas. Não sei se por uma tradição, não sei se por uma crendice, mas João narra que a um certo tempo o anjo descia sobre o tanque, agitava as águas, e o primeiro que ali caía era curado de qualquer enfermidade que tivesse. A Bíblia diz que em meio àquela multidão, e vale salientar que quando a Bíblia fala de multidão, está falando mais ou menos aproximadamente de 3.000 a 5.000 pessoas. Isso teologicamente, imagine a quantidade de pessoas que tinha dentro daquele tanque. A Bíblia diz que Jesus vai justamente no homem que estava padecendo aquele estado de paralisia há 38 anos. E interessante que o texto diz que Jesus sabia que ele estava naquele estado. Interessante que a Bíblia diz que Jesus sabia que ele estava naquela situação. E diz-nos a Bíblia Sagrada que Jesus se aproxima daquele moço, e quando se aproxima dele, Jesus faz uma pergunta e diz para ele: queres ficação? Jesus perguntou para ele um sim ou não. Ele nem responde sim e nem responde não. Ele começa a lamuriar. A palavra lamuriar é o mesmo que se queixar, é o mesmo que dizer da situação difícil que alguém está atravessando. E ele, ao invés de dar uma resposta positiva ou negativa para Jesus, ele começa a dizer: ah, Senhor, eu não tenho quem me meta no tanque. É como se ele estivesse dizendo para Jesus: a lei aqui é justamente quem pode mais chora menos. E eu estou nessa situação
situação difícil, porque eu não tenho ninguém por mim. Olhe para o texto e você vai ver que o moço diz para Jesus que ele não tinha ninguém por ele, ninguém que lhe pegasse, que lhe metesse no tanque. Ou seja, embora ele estivesse, pastor Fábio, em meio a uma grande multidão, ele estava ali solitário, ele não tinha ninguém por ele. Isto aqui não é invencionice, o texto diz isso, ele refere-se a Jesus como se estivesse sozinho, mas Jesus estava perguntando para ele: quer explicação? Até porque no texto a Bíblia denota que Jesus sabia da situação que ele estava atravessando, e diz a Bíblia que quando ele começa a lamuriar, Jesus simplesmente diz para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Jesus disse para ele: chegou a tua hora, chegou a tua vez. Se tu se queixa que não tem ninguém por você, o Filho de Deus já conhecia o teu estado, o Filho de Deus já sabia da tua situação, e ele chegou para resolver os teus problemas. Oh, aleluia! Dá glória a Deus aí, meu irmão, se você pode. Diga para esse santo que está do seu lado: o Mestre da Misericórdia está caminhando ao teu encontro. Creia nisto esta noite. Aleluia! As palavras de Jesus, como costumo dizer, as palavras de Jesus, como costumo dizer, elas são precisas e providenciais. Olhe para mim que isto é sério. Olhe para mim que isto é sério. Todas as vezes que prego nesse texto, digo as mesmas palavras e não tenho vergonha de revelar isto para vocês. Por quê? As palavras de Jesus são precisas e providenciais, porque Jesus só fala com finalidade. Se alguém está por aí entregando uma mensagem profética para você, ou querendo profetizar para você, e você vê que as palavras não têm finalidade, não é Jesus que está falando. Jesus só fala com precisão, pastor Josué. Jesus só fala para alguma coisa acontecer. Jesus só fala se houver uma finalidade para que ele fale. Aleluia! Então, eu disse que as palavras de Jesus têm duas características especiais. A primeira é precisa e a segunda é providencial. Jesus só fala para agir com providência. Se ele falou, vai haver providência. Se ele falar, vai haver providência. Oh, bendito seja Deus. Quem crê nisso, só quem crê. Dá glórias a Deus esta noite. Aleluia. Então, Jesus falou, o milagre aconteceu. E sabe o que é que acontece? É que nas palavras de Jesus, Jesus revela três condições especiais do efeito da sua palavra naquele dia. Quando Jesus diz assim para o homem: levanta-te, Jesus estava indo no contraposto da situação daquele homem. Olha para mim, querido, que isso aqui é lindo. Quando Jesus disse para ele: levanta-te, Jesus estava indo no contraposto da situação de vida daquele homem. Por quê? Porque ele só podia estar sentado ou deitado. Ele era paralítico, pastor Toninho. Alguém levava ele na maca, jogava à beira do tanque e dizia: minha missão é te trazer até aqui, vou embora, mais tarde eu venho te buscar. Foi ele mesmo que disse para Jesus isto: eu não tenho ninguém por mim. Então a situação dele era difícil, era paralítico, ele só podia viver a sua vida deitado ou assentado. Mas quando Jesus chega, Jesus tem uma palavra de vitória. O diz: levanta-te. Oh, aleluia! Jesus chega para ele e diz: levanta-te, porque até hoje tu não podias se levantar, mas o dono da misericórdia chegou, e quando ele chega, você se levanta, você se põe de pé, você marcha na terra, porque o dono da misericórdia chegou. Aleluia! Você pode adorar a Deus. A segunda palavra que Jesus dá para aquele moço: coloque a tua cama sobre os ombros. Ora, meu irmão, Jesus, como já disse, ele só fala com precisão. E quando Jesus disse ao paralítico: coloque a tua cama sobre os ombros e anda,
Jesus estava dizendo para ele: até no carregar da tua cama, eles vão ver que o Deus dos céus teve misericórdia da tua vida. O crente é assim, pastor Toninho, até quando está com o machado na mão e carregando lenha, os outros veem a misericórdia de Deus da sua vida. A Bíblia diz que aquele moço se levantou e colocou a cama sobre os seus ombros. Em seguida, Jesus disse para ele: tu não podia andar, mas agora tu vai andar no meio desta multidão, porque tu pensavas que estava só, tu pensavas que não tinha ninguém por você, tu pensava que a tua vida ia finalizar desta forma, mas para que todos vejam que o Jesus da misericórdia te alcançou, vai com essa cama caminhando por aí, vai marchando, vai para a tua casa, vai dizer para a tua família que a misericórdia de Deus te alcançou, vai dizer para os teus vizinhos que a misericórdia de Deus te alcançou. Levante a sua mão para o céu, porque a misericórdia de Deus é sobre nós esta noite. A misericórdia de Deus te alcança. Levante-se, ponha-te de pé, porque esta noite é a noite da misericórdia de Deus e Ele está trabalhando ao teu favor. A Bíblia diz que aquele moço vai caminhando. Aquele dia era sábado, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que naquele dia era tradição entre os judeus, pastor José, o senhor que conhece melhor do que eu, não se podia trabalhar. E a Bíblia diz que ele vai caminhando com a cama, os fariseus aparecem, os príncipes também ficam olhando de longe e diz o que aquele louco está fazendo. Será que ele não é verdadeiro israelita? Será que ele não é judeu? Será que ele não entende que hoje não é dia de trabalhar? E chega para ele e diz: olha, escuta, o que é que você está fazendo carregando essa cama? Será que tu não sabes que hoje não é dia de trabalho? E parece-me que vejo, pelo Espírito de Deus eu posso conjecturar a resposta daquele homem para aqueles fariseus, dizendo para ele: se hoje é sábado eu não sei, se é domingo também pouco importa, se é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu não estou nem aí. Eu sei que ele era paralítico, eu só sei que eu só vivia deitado e assentado, e o homem que me curou me mandou caminhar, e eu estou caminhando. Levante-se esta noite, deixa quem quiser criticar, deixa quem quiser falar, levanta-te, anda, porque a misericórdia te alcançou. Levante-se esta noite em nome de Jesus, porque a misericórdia de Deus te alcançou. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Agora, meus irmãos, preste atenção nisso aqui, para que a gente entenda de uma forma melhor o que Deus está falando, ou o que Deus ainda quer falar dentro desse contexto. Eu estou pregando um pequeno sermão com o tema perseverança, razão de um grande milagre. Dá para repetir isso? Quem escutou e gravou? Dá para repetir? Vamos lá, 1, 2 e... perseverança, razão de um grande milagre. Olhe para esse santo e diga para ele: persevere, espere no Senhor, porque o que há de vir virá. Diga para ele: não desista. Jesus viu, aleluia, Jesus viu na vida daquele homem justamente duas grandes provas de perseverança. A primeira prova que aquele homem deu para Jesus de perseverança é que ele estava naquele estado há 38 anos. Olhe para mim, isso é sério. Eu não estou falando de 38 dias, eu não estou falando de 38 meses, que corresponde a quanto? 3 anos e 2 meses mais ou menos. Eu não estou falando de 38 dias e nem 38 meses. Eu estou falando de 38 anos. Olha para mim, porque Deus está falando, eu não tenho dúvida disto. Olha para mim, por favor. Aquele homem estava naquele estado há 38 anos, paralítico, debilitado e dependente. Mas em momento nenhum a gente, pelo texto, descobre que ele desanimou da sua vida. Em momento nenhum a gente descobre ele dizendo: ah, eu vou parar, eu vou desistir. Ora, meu irmão, a Bíblia diz que ele ia para a beira do tanque e ele ficava ali em meio a uma grande multidão. E ele mesmo é quem disse para Jesus: